Estamos aqui na ponta da linha com o historiador, professor da Unicamp, Leandro Carnal. Vamos conversar com ele a respeito desse momento tão peculiar da nossa história e da nossa sociedade. Professor Leandro Carnal, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado por você nos atender. Você tem pontificado muito aí em muitos programas de televisão. A sua abordagem sobre a realidade tem despertado muita atenção e nos interessa conversar justamente com quem ousa pensar o Brasil e a nossa crise. É por isso que a gente te procurou. Queremos conhecer melhor aí como que você especialmente vê esse momento político que a gente vive. Você que é inclusive um estudioso da história das nações, especialmente dos Estados Unidos. Nós somos muito influenciados pelos americanos, mas parece que a gente talvez não aproveite o melhor que a cultura americana tenha deixado aqui para a gente, pelo menos como lições. Essa pelo menos é a minha opinião. Eu queria que você, como um estudioso, fizesse essa abordagem sobre o momento que a gente vive, um momento que para nós aqui do Faixa Livre é de desconstrução nacional. Você, como um estudioso aí da história das sociedades, e particularmente dos Estados Unidos, deve ter uma opinião peculiar ou particular sobre esse momento que a gente vive e essa nossa situação histórica. Para onde nós estamos indo, Carnal? Bem, o futuro, para onde nós estamos indo, Paulo, é sempre um problema para o historiador, dada a escassez dos nossos dons proféticos. O historiador, com sorte, sabe algo sobre o passado. Agora, o dia de amanhã é sempre complicado, mas eu queria fazer duas observações distintas. Primeiro, no momento que nós estamos vivendo a história, no momento que nós vivenciamos processos, nós entendemos que eles são acelerados, confusos, são questões que embaralham a compreensão. Isso foi notado desde o século XIX, quando um grande historiador, Fustel de Coulanges, dizia: nós olhamos para o antigo regime, ou seja, para o absolutismo distante deles, como um bloco, e olhamos para o presente como jornalistas, ou seja, dia a dia. Então isso dá ao passado unidade e ao presente confusão. Não é o período mais confuso da história do Brasil, não é o período que mais mudou de governo, de ministério. Nós tivemos entre o suicídio de Vargas e a posse, por exemplo, de Juscelino Kubitschek, uma sucessão de presidentes e crise, inclusive com tropas na rua, muito mais grave do que hoje. Entre 1954, agosto, e a posse de Juscelino, nós tivemos golpes e contragolpes e exército tomando as ruas e bombardeando o navio que levava o então presidente em exercício, Carlos Luz. Olhando à distância a crise do populismo varguista, ela nos parece uma unidade interessante. Vivendo aquele momento, eles deviam pensar: como é que nós vamos explicar isso no futuro? Que tempos terríveis, que situação nunca vivida pelo Brasil. Então, isso é uma questão. Viver no presente implica certa confusão. A outra questão completamente diferente é que é verdade que as mudanças estão se acelerando, em parte por causa da técnica e da comunicação. Então nós temos dificuldade em sedimentar compreensões, porque não é mais o choque de uma geração com a outra. Não é mais a passagem de um período para o outro, mas é a mudança de paradigmas numa velocidade muito grande e, de fato, é muito complicado acompanhar, porque não se trata mais de eu, na minha idade, observar uma criança, mas de que alguém de 18 anos não pertence mais à mesma geração de alguém de 10 anos, que já tem uma ruptura tecnológica de percepção do mundo, e que alguém de 40 é muito diferente de alguém de 18, apesar de tecnicamente pertencerem à mesma geração. Então é essa mudança muito grande que a gente poderia exemplificar que nossos avós aprendiam datilografia e exerciam esse domínio técnico por toda a sua existência. E hoje o modelo de celular que você comprou agora, provavelmente em maio, estará superado com um novo cabo de alimentação, com uma saída completamente diferente, e você vai sentir perdido em relação a isso, né? Então, essa mudança, sim, ela acelera. E a história do Brasil está também em um período de aceleração que a gente poderia chamar, em muitos sentidos, revolucionário nesse momento.
Você introduz aí uma questão que realmente é importante, que essa mudança na base técnica da produção e todo o impacto que isso causa nos indivíduos e nas sociedades, principalmente. Mas é curiosa também essa sua menção à crise ali dos anos 50, justamente após o suicídio do Vargas. Realmente tivemos momentos muito conturbados. Mas me parece que ali o choque dentro do Brasil era em relação a diferentes concepções de como construir a nação brasileira. Agora, eu acho que nós perdemos essa dimensão. Quando eu lhe pergunto para onde nós estamos indo, é como nação. Nós tínhamos, de 1930 a 1980, um processo muito conturbado, muito cheio de contradições, mas claramente havia um empenho em se construir um país, em buscar soberania para o Brasil. A partir dos anos 90, nós mergulhamos num processo que talvez estejamos no seu clímax nesse momento, onde talvez o que esteja em jogo é a própria perspectiva futura de uma nação brasileira. Nós estamos perdendo alguns elementos fundamentais que podem dar coesão à nossa sociedade. Muito pelo contrário. Não é à toa que você, inclusive, produziu recentemente um livro que tem um título muito curioso. Eu não tive a oportunidade de ler, mas o Todos contra Todos, o ódio nosso de cada dia. Por que chegamos a esse ponto? Eu acho que eu concordo muito com a sua perspectiva, na medida em que houve no passado, para o bem e para o mal, eu não estou defendendo os modelos que eu vou citar, houve pessoas como o populismo de Vargas, ou o populismo de Juscelino Kubitschek, ou o regime militar de 1964 a 85, para o bem e para o mal, ressaltando, eles tinham um projeto e um modelo de nação e de Estado. Nós perdemos muito porque faz muito tempo que os governantes brasileiros, independente do espectro político, só têm 3 preocupações: reeleger-se, eleger seu sucessor após a segunda eleição e escapar da cadeia após tudo isso. Há muito tempo que os nossos governantes de todos os espectros políticos, de direita e de esquerda, têm um projeto pessoal de partido e de grupo. E pouco se fala, por exemplo, de um modelo educacional, de um modelo estratégico de transportes, ou da superação dos nós de estrangulamento nacional. Aquilo que Juscelino, para o bem e para o mal, pensou, aquilo que os militares pensaram, quanto ao modelo de energia hidrelétrica, quanto à desativação do modelo ferroviário, quanto à ativação de um modelo rodoviário, sempre com aspectos positivos e negativos, mas tratando de estadista para o futuro, ou seja, os próximos 50 anos. Hoje, o esforço dos políticos é o fim do mandato, o Ibope, a reeleição, e escapar de um processo, coisa que alguns conseguem e outros não. Então, isso está transmitindo às pessoas uma sensação muito ruim de política, de políticos envolvidos apenas no seu processo, e perdemos a noção que a gente chamaria de aristotélica em política, ou seja, desse homem político, esse animal político, zoon politikon de Aristóteles, que nós perdemos e entramos num debate partidário, pessoal, e o fato de hoje a política estar na página judiciária. E mais, graças às redes sociais, todos podemos dar opinião constantemente sobre tudo. Enquanto, no período anterior, já que nós citamos a crise da década de 50, quando, por exemplo, Assis Chateaubriand fazia um editorial X, Carlos Lacerda respondia com o editorial Y, Samuel Weiner respondia com o Delta. Hoje, cada membro das redes sociais é um Weiner, um Chateaubriand e um Lacerda, ou pelo menos se supõe. E cada pessoa que entra numa redação, cada foca, cada jovem jornalista já é senhor do seu nariz, da sua opinião, do seu destino. E isso é uma mudança. Não existe mais noção de autoridade, não existe mais noção de fontes confiáveis. Existe apenas o fato de, se é minha opinião, ela é válida, deve ser expressa e deve ser registrada. Mas essa situação onde as pessoas, vamos dizer, se posicionam de forma mais aberta, não poderiam inspirar os homens da política ou as mulheres da política a uma posição mais consistente? O que nos fez perder essa dimensão estadista na política? Eu acho que hoje o Estado brasileiro, com raras exceções, eu estou considerando o Estado, toda a máquina administrativa, não apenas a presidência,
ele ainda responde a um modelo de sociedade que foi ultrapassado, até pelo fato de que a maioria das pessoas que está no topo da cadeia de comando tem mais idade. O dinamismo da sociedade, a cobrança por ética, a vontade de políticos mais técnicos e menos passionais, de mais administração objetiva e menos debate partidário, ela é muito forte na sociedade. Só que o Estado custa a responder a essas mudanças. O Estado está em uma lentidão em relação à sociedade. E o resultado é o aumento da insatisfação das pessoas, não apenas com um governante, o que em si não é ruim, mas com a própria ideia de política, o que é ruim, porque a decepção com a administração pública leva ao caminho de gostos e caminhos totalitários, quando você confere a alguém o poder para realizar aquilo que você já não acha possível realizar dentro do plano do debate. Então, debate é bom, mas nós não estamos debatendo, nós estamos expressando opiniões e não ouvimos aos outros, vivemos em bolhas. Quando eu recebo uma notícia que eu não concordo ou que eu acho fantasiosa, provavelmente a notícia veio errado para a minha bolha. A notícia veio errada, ela era para outra bolha, onde ela seria aceita como verdadeira. E essa noção de pós-verdade nos isolou, praticamente ficamos náufragos das nossas bolhas e achamos que o problema do Brasil é o outro. Tudo estaria bem se fulano de tal estivesse preso. Tudo estaria bem se fulano de tal fosse presidente. Tudo estaria bem se fulano de tal fosse inocentado. E isso virou a nossa bolha. Ninguém mais ouve o argumento do outro e sem ler ou sem escutar, temos uma opinião firme, formada, e o outro que discorda de mim, naturalmente, é no mínimo alguém perturbado mental. Eu mencionei há pouco a questão aqui de, desde os anos 90, a gente entrou numa rota muito distinta daquela que predominou no país entre 1930 e 1980. O que você acha desses experimentos ou desse modelo de sociedade, de economia que nós temos no país desde as mudanças estruturais, constitucionais que tivemos aqui no Brasil a partir dos anos 90? De fato, é muito complicado, porque apesar de tudo, desde pelo menos 1985, mas com certeza outubro de 1988, nós somos um Estado de Direito. E o Estado de Direito não é um Estado perfeito, ele se arranha, ele erra, ele tem opções complicadas, porque a democracia é um processo em construção. Acontece que em 1983, 84, eu, estudante de História, estava nas ruas pedindo diretas já. E havia uma clareza que a restauração do direito, a eleição do presidente, era a chave da transformação. E nós lutamos por isso. E o resultado da pressão foi que veio o governo Sarney. 5 anos intermináveis, com denúncias de corrupção, com paralisia administrativa, com hiperinflação de mais de 84% ao mês no último governo, e nós queríamos diretas de fato, e elas vieram, e veio o governo Collor. Então eu acho que é uma decepção com o próprio exercício da democracia, como se o presidente seguinte fosse ainda pior do que aquele que nós supunhamos ruim, que é uma tradição colonial brasileira, a autoridade dizer, depois de mim virá aquele que me fará grande. Então essa questão é difícil porque não há mais possibilidade de um discurso perfeito entre o bem e o mal, porque só para dar um exemplo que para mim é muito claro, mas não é unânime a ideia, mas para mim é uma ideia clara. A corrupção no Brasil é ambidestra, ela ocorre à direita e à esquerda. Existem pessoas que roubam em nome da justiça social e pessoas que roubam em nome da liberdade de mercado, e os dois roubam para si. Então ela é ambidestra, não há mais um grupo que seja detentor da ética, não há mais uma reserva moral. Não há mais um grupo que diz, não, esses de fato. Só não roubou ainda quem não exerceu o poder. Quem está fora do poder pode ser que seja moral por não ter roubado, apenas um ladrão que não teve oportunidade de carreira ainda. Então hoje a decepção é de não encontrar um caminho dentro das molduras tradicionais. Agora, como sentimento geral, eu acho que o eleitor gostaria
de um governo que parasse com essa bobagem de esquerda e direita, de Guerra Fria, que terminou na Europa com o Muro de Berlim em 1989, mas como o Brasil é um país que descobre ideias tardias, o Brasil ainda debate como se o problema fosse esquerda e direita, e não probidade administrativa, eficácia e um projeto que contemple a nação e não um grupo. Isso desapareceu do cenário político e desapareceu do debate. O debate hoje é policial. Fulano rouba, deve ser preso, fulano não rouba, fulano está sendo perseguido. Ninguém mais debate um projeto nacional. Isso é complicado e eu concordo com você. É um momento difícil de perspectivas, mas talvez por eu ter sido professor de moral e cívica, o SPB, de tão velho que eu sou, eu acredito muito no Brasil e a sua capacidade de sobreviver aos seus maus administradores. Haja vista que a economia se recupera apesar dos descaminhos da política. É sinal de que a nação está ligeiramente descolada do plano político, o que é muito bom e muito esperançoso nesse momento. Agora, Karnal, você destacou aí a importância da probidade, da eficácia. Agora, dependendo do que a gente pensa sobre as nossas sociedades, a concepção de propriedade e eficácia pode ser muito diferente. Eu te pergunto, nós vivemos num país que talvez seja dos mais desiguais do mundo. Esse não poderia ser um eixo de posicionamento ético, enfrentar a questão da desigualdade através de um projeto de país? Porque o que me parece, quando você diz aí a corrupção, por exemplo, é generalizada, etc., o que foi generalizado não foi essa perda do que significa a construção de um país sob os auspícios que seja do republicanismo, uma coisa bem elementar, para sairmos um pouco da dicotomia esquerda e direita que parece que te incomoda. Mas o fato é o seguinte, a esquerda e a direita, em tese, elas encaram o problema da desigualdade de maneira distinta. Esse não é um caminho para a gente decifrar esse enigma? Sem dúvida. Os problemas da República, eles são de origem. Lembrando que o nosso primeiro presidente, ao dar um golpe, Deodoro, num regime legal e constitucional, a monarquia, acabou renunciando ao cargo no mesmo ano que foi eleito, em 1891, acabou renunciando ao cargo para não ser derrubado de vez. Que o segundo presidente, Floriano Peixoto, que deveria ter convocado eleições, simplesmente ignorou a regra constitucional e não convocou eleições. A República, já na sua segunda década, já tinha a acusação de Rui Barbosa de ter se transformado numa res privada, numa coisa privada e não pública. Então, de fato, existem debates, eles começam na década de 30, com Casagrande Senzala, Gilberto Freire, em 36 com Raízes do Brasil, com Sérgio Buarque de Holanda, depois na década de 40, o surgimento da perspectiva marxista em História com Caio Prado Júnior, e vários dos pensadores brasileiros que estão discutindo o que é o Brasil, onde está a questão. Então eu posso pensar política e ideologicamente as soluções, porque nenhuma política é neutra, mas o fato de que eliminar a desigualdade, coisa que em parte aconteceu, nós somos hoje menos desiguais do que éramos há 30 anos, isso aconteceu, e isso se deve, entre outras coisas, à democracia e à estabilidade econômica relativa, mas, acima de tudo, entender que retirar pessoas da pobreza não é um gesto socialista, mas é também um gesto de mercado, constituir novos consumidores, fazer o papel do Estado, que é a educação pública, a segurança pública e a infraestrutura, deixar à sociedade a iniciativa sobre o resto, que o Estado cumprisse bem sua função, que é a ideia republicana francesa, que na escola pública se forma a república. Lá, juntando as pessoas em um padrão alto de educação, se forma a república. Essa é a ideia que eu tenho, que naturalmente ela é marcada ideologicamente, porque há pessoas que querem a exclusão total do Estado desse papel. No Brasil, o Estado tem uma função central para essa questão da desigualdade. Não há democracia sustentável se houver pessoas passando fome. Não há democracia possível se as pessoas levam tiro nas ruas, como acaba de acontecer em maior grau no Rio de Janeiro do que nas outras cidades. Então temos que resolver essas questões, mas as questões são administrativas. Elas não nascem de Adam Smith ou de Karl Marx,
elas são administrativas. Fazer uma saúde funcionar é um desejo administrativo. E aí, a corrupção, ela destrói qualquer projeto, seja ele auto-intitulado de esquerda ou de direita, porque ela desvia o Estado para o fim pessoal. Ela monta uma máquina. Não o fato de haver corruptos que há em todos os países do mundo, mas transformar a corrupção em um sistema, um propinoduto que leve recursos públicos, aquele recurso que falta na fila do SUS, que vai parar na casa do deputado em Miami. Isso é o grave, não um desvio, como acontece agora há pouco, aconteceu na Coreia do Sul, contra ex-presidente, mas um sistema orgânico de extração de recursos do Estado. E isso é uma questão moral e de administração pública, não exatamente de opção ideológica. Karnal, por fim, como é que você vê aí esse cenário das eleições presidenciais desse ano? Bem, eu sempre digo que eu sou um otimista, mas não me encontro numa fase defensável do otimismo. Não vi ainda no plano eleitoral nada que não fosse a defesa de projetos pessoais. Não vi o debate sobre um projeto político de fato. Vejo pessoas lutando para se manterem com foro privilegiado ou até com discursos perigosos. Então posso lhe dizer que, sendo um especialista na história e na política brasileira, não tenho a mais vaga ideia em quem eu vou votar esse ano. Mas ainda não há nenhum candidato oficial, não há ninguém legitimado oficialmente. Então é possível que isso surja, mas eu não estou no máximo do meu otimismo com essas eleições, porque a gente não conseguiu parar de pensar o passado. Nós não conseguimos renovar de fato o quadro político. Nós só estamos pensando em nomes que sejam pelas ideias, ou seja, pela própria biografia, gente que está discutindo a década de 90, do fim do século XX, e não mais o Brasil do futuro. Né? Leandro Karnal, muito obrigado pela gentileza dessa entrevista aqui ao nosso programa Faixa Livre. Aproveite e desejo aí um bom dia de trabalho. Um forte abraço. Muito obrigado, um abraço aos nossos ouvintes. Até logo.